A paz do Senhor Jesus. Gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês sobre a palavra do Senhor. Muitas pessoas, principalmente quem não conhece ainda a Deus, quem ainda não serve a Deus, e muitas pessoas até de dentro da própria igreja, muitas vezes se perguntam sobre algumas situações que muitas vezes nós, seres humanos, consideramos que determinadas atitudes são imperdoáveis. Né? E muitas pessoas se perguntam, será se Deus perdoa alguém? Será se Deus perdoa as pessoas que cometem os piores males? Será se Deus perdoa as pessoas que cometem pecados absurdos? Né? Tem muitas pessoas que acreditam, por exemplo, que uma pessoa que vive cometendo homicídio, que vive no adultério e em outras práticas horrendas, são pessoas que, em decorrência do que praticaram, ou pelo fato de terem praticado muitas vezes o mesmo pecado horrível, nunca terá chance de perdão. Inclusive, já ouvi casos em que pessoas dizem, fulano de tal nunca vai poder ir para o céu, por causa da vida pregressa que ele teve, por causa de do histórico terrível que ele teve. E eu estava lendo agora à noite, na leitura anual da Bíblia, e lendo o capítulo 8 de João, quando Jesus se encontra ali com a mulher adúltera, né? Na verdade, os religiosos da época levaram uma mulher que tinha sido pega no ato do adultério e levaram até Jesus. E ali eles, na verdade, queriam testar Jesus com aquela situação e eles colocam ela diante de Jesus e ali eles começam a interrogar Jesus. E eles agora interrogam Jesus sobre a situação daquela mulher, dizendo, Moisés disse na lei que que uma mulher, ao ser apanhada no ato do adultério, deveria ser apedrejada. Aí agora eles interrogam Jesus dizendo, tu, pois, o que diz? O que o Senhor diz sobre esse caso, sobre essa situação, sobre essa mulher? E ali Jesus ficou em silêncio, eles insistiram, Jesus começou a escrever no chão, para resumir. Jesus olha para aquelas pessoas, para aqueles que estavam acusando, para aqueles religiosos, e pergunta, ou diz para eles, quem dentre vocês não tiver pecado, comece atirando pedra, que seja o primeiro a atirar pedra. Ou seja, a quem dentre vocês que estão acusando a mulher pelo pecado que ela cometeu, quem de vocês não tiver pecado, vão tomar atitude de julgamento para com essa mulher. Vão matar ela por causa do pecado que ela cometeu. Então, se você considera que você não tem pecado e acha que deve julgar ela, que deve condenar ela, então você, dentre vocês, os que não tiverem pecado, condene ela. Então, o que nós vimos ali foi que, resumindo, aquelas pessoas nada puderam fazer e nada puderam mais falar, porque todos tinham seus pecados, tinham seus erros. Ah, não era o mesmo pecado daquela mulher, mas tinham cometido algum pecado contra Deus. E muitos ali, de repente, eram até adúlteros. E aí o texto bíblico diz que Jesus olhou e disse para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus disse para ela, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu, lendo esse texto, me lembrei que às vezes quando a gente vai evangelizar, tem pessoas que dizem assim, não, eu não quero aceitar Jesus, eu não vou para a igreja, eu acho que Deus nunca vai me aceitar, Deus nunca vai me perdoar. E, na verdade, isso ocorre o seguinte, existem algumas problemáticas. Primeiro, existem pessoas que não perdoam o erro de outras pessoas. Tem pessoa que aceita Jesus e alguém que está dentro da igreja olha para aquela pessoa que aceitou Jesus como se ele ainda fosse pecador. Trata ele pelo erro que ele cometeu no passado. Ou pessoas que estão dentro da igreja, que olham um para o outro, enxergando aquela pessoa por atitudes que ela cometeu tempos atrás. Aquela pessoa, de repente, se arrependeu de verdade, já foi perdoada, limpa, já está com a consciência tranquila, mas alguém ainda está dizendo, fulano foi o que fez tal coisa, fulano foi o que cometeu aquele erro naquela época, naquele dia. Outra coisa que acontece é que muitas vezes tem alguém que Deus já perdoou, só que ele não se perdoou, só que ele ainda fica se culpando, ainda fica remoendo, né? Uma coisa que é fundamental nesse contexto é nós termos se arrependido de verdade, buscado o perdão divino e viver uma vida na presença do Espírito Santo, direcionado pelo Espírito de Deus. Se nós tivermos passado por esse processo, nós temos que ter tranquilidade quanto àquilo que aconteceu no passado, quanto aos erros cometidos, porque temos que ter convicção de que Jesus nos perdoou, que a dívida foi paga e que nós temos que ter a consciência tranquila. Por isso que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que vivem de modo a agradar ou viver de acordo à vontade do Espírito de Deus.
Então, o que nós precisamos entender é que o que mais importa para o perdão de Deus para o ser humano não é o tipo de pecado que ele cometeu. Alguém pode cometer um pecado considerado simples, se ele não tiver um arrependimento sincero, ele não tem perdão. E alguém que cometeu um pecado grave, mas se arrependeu de verdade, e esse vai alcançar o perdão divino. Nós podemos olhar para alguns textos da Bíblia e aclarar mais o nosso entendimento a esse respeito. Né? Nós vemos que em Provérbios 28:13, a Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Aquele que confessa o seu pecado e abandona. Então, o que mais importa para nós, o texto não está falando sobre perdão para determinado tipo de pecado. É para atitude. Então, todo mundo já pecou, independente do pecado que já cometeu. Aqueles que confessarem e deixarem, que não quiserem mais aquela prática, que não estiverem mais de acordo com aquela prática, vão alcançar misericórdia. Nós vemos que Raabe era prostituta, mas como ela tomou uma atitude diferente e passou a honrar a Deus, ela foi honrada, abençoada e deixou seu nome marcado na história. Nós vemos Ananias e Safira. Foi uma mentira, mas mentiram tentaram enganar o próprio Deus, tentaram enganar o Espírito de Deus, e numa situação específica em que acabaram, depois a gente pode até fazer um comentário mais abrangente sobre esse caso de Ananias e Safira, mas que foi um caso que resultou em morte. Não era homicídio, não era adultério, mas morreram. Foram pessoas que premeditaram, que fizeram, que não demonstraram arrependimento e que acabaram morrendo em decorrência do pecado. No caso de Davi, que cometeu adultério e um consequente homicídio em decorrência do adultério que tinha cometido, a Bíblia diz que ele se joga na presença de Deus, ele clama, ele chora, ele se arrepende. Salmo 51 diz que ele se derrama na presença de Deus. E ali nós vemos que, obviamente, Deus perdoou Davi. O ladrão da cruz, humanamente falando, a mulher adúltera, Raabe, Davi, o ladrão da cruz, nenhum teria um perdão. Mas quando o ladrão da cruz, por exemplo, estava ao lado de Jesus, ele aproveitou a oportunidade, a chance, ao lado do Salvador da humanidade, e pediu perdão, e Jesus salvou aquele homem. Então, o que nós precisamos entender é o que está em evidência não é o tipo do pecado, mas a atitude depois do erro. Porque muita gente está cometendo um erro humanamente simples e deixando ódio no coração, não pede perdão e aquela mágoa vai só aumentando o problema. E alguém que cometeu um pecado que envergonhou a sua própria moral, envergonhou a sociedade, envergonhou a família, só que essa pessoa, ela reconheceu o erro, pediu perdão, arrependida, se amargurou, passou a não querer mais aquela situação, a não concordar com aquela atitude, foi perdoada, foi lá limpa e tem comunhão com Deus novamente. Então, não importa o que a pessoa fez no passado, se hoje, se no presente, ela tem um coração arrependido, sincero, que busca a Deus, que reconhece Deus como Senhor e que busca o perdão de Deus, confessando em sincero arrependimento. Então, Deus perdoa sim. Fulano matou dezenas de pessoas. Se essa pessoa se arrepender de verdade, ele pode ter feito o que for. O arrependimento sincero leva ao perdão de Deus. Porque a questão aqui não está no que a pessoa fez, mas na atitude sincera, porque o perdão de Deus, ele é possível para todas as pessoas, para todas as situações. Que Deus nos abençoe e lembremos e tenhamos em mente que Deus tem perdão para todos e oportunidade de salvação para toda a raça humana. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.